Uhum. Sim. Bom, eu dou um resumo da minha visão de todas essas coisas, né? Para mim, a divergência histórica, como eu falei, é mínima, certo? A maioria dos fatos não é mínima, mínima, mínima. E fora umas acusações assim, é anacronismo, que francamente nem me incomoda, assim, né? Elas são quase irrelevantes para mim pelo tipo de análise que eu estou tentando fazer. Então, divergência mínima. Com relação à supressão das cortes, de fato, é uma divergência. Eu acho que deveria ter sido suprimidas as cortes, deveriam ter derrubado as cortes. Eu acho que deveriam ter acabado com as cortes e estabelecido uma espécie de monarquia dual, alguma outra estrutura. Mas Que posso fazer uma Portugal. pergunta? Uma pergunta? Você não acha que você, com essa posição, argumenta apenas no campo das hipóteses? Claro, claro, porque a história alternativa é só no campo das hipóteses, é evidente. E não é um problema para mim. Porque eu estou afirmando a hipótese. Porque o meu problema o meu grande problema, a minha grande dúvida é de que modo nós poderíamos evitar o liberalismo de tomar conta do nosso país, certo? Esse é meu grande problema. Sem dúvida poderia perfeitamente ter tido um governo com uma estrutura burocrática em Portugal e no Brasil, separadas. Inclusive governos independentes, entre aspas, mas unidos. Perfeitamente viável. Foi feito na Áustria. Foi feito houve a divisão E dos Habsburgos. uma pergunta também nesse sentido dessa sua Uhum. hipótese. Por exemplo, se as elites brasileiras, eu dou o exemplo de Antônio Carlos, se dirigiram a Portugal com o chamado Partido Brasileiro e tentaram Uhum. defender essa posição. E Sim, Antônio Carlos, um exemplo que eu mencionei, foi chamado de macaco de Portugal. sim. Tornou-se, dentro da inevitabilidade do fato histórico, para estes homens, a independência algo a ser declarada, porque Sim, eles sim, tentaram sim. promover isso. Mas isso já é um contexto, na minha visão, na qual a autoridade monárquica já está enfraquecida. Porque essa discussão não existe com a autoridade monárquica plenamente estabelecida. Um rei com poder real sobre o seu país, isso não acontece. Do mesmo modo que a Revolução Francesa é possível Luís XVI, mas não é possível Luís XIV. Não tem como. Porque a dissipação da autoridade monárquica permite exatamente isso. E a minha defesa é pela não dissipação da autoridade monárquica. Sim, eu estou defendendo contra a ideia de que, e muito mais alinhado com o que o Miguel defendeu, sem dúvida, de que essa dissipação da autoridade monárquica, inclusive, leva ao caos. E o caos levou à independência. Eu não estou falando que a independência é maligna, mas ela sem dúvida é decorrente, na minha visão, de ideias erradas. E essas ideias erradas, porque Dom João VI e Dom Pedro I não tinham mais a unidade do poder monárquico, definitivamente, com todas as diferenças, mas nós já não estamos mais no mundo barroco, certo? Nós não estamos mais no mundo de 1700, no mundo da Vila Rica. É outra autoridade monárquica. E a perda dessa autoridade monárquica, em parte, se deve às próprias ideias deles, porque eles queriam liberalizar o governo. E a minha visão é que essa liberalização do governo teve efeitos nefastos. Então, esse ponto é chave, porque eu acho que agora a gente começa a entrar no centro da divergência. Por isso que para mim é tão importante a questão do liberalismo, óbvio, porque se o que você está falando é verdadeiro, para minha perspectiva, você certamente está defendendo muito mais o liberalismo do que eu. Muito mais. No sentido de que eu estou me colocando mais na linha da não dissolução da autoridade monárquica, mais na linha de modelos alternativos que fossem mais parecidos com o barroco. Novamente, não dava para manter o Brasil barroco. Para o Brasil barroco, eu quero dizer a monarquia tradicionalista brasileira mesmo. E aí tem toda uma estrutura jurídica delas, uma estrutura que o Zé Pedro descreveu melhor do que eu poderia, mas que envolvia municipalismo, envolvia uma série de coisas e envolvia o rei. Porque, sem dúvida, Dom Manuel e Dom Pedro I já não veem a sua própria autoridade do mesmo modo, certo? Com todas as variações. E eu não estou defendendo que se voltasse à autoridade do passado, mas certamente era possível que Dom Pedro I tivesse uma outra visão da autoridade monárquica. Com certeza é possível. E não é porque ele criticou algo dos Carbonari. Claro, Dom Pedro I fez até uma monarquia que ele bota a boa e velha, na época, sempre a bandeira azul. A azul foi a mesma que foi usada na Itália. Sempre volta as mesmas cores. Eu acho cômico, porque vai-se sempre os mesmos negócios. Dom Pedro I, ele, como vários outros, certo? Ele faz... muito comum no século XIX, a gente não está falando só do Brasil. A coisa mais comum que tem é se criar uma monarquia liberal
para apaziguar os ânimos. Muito comum, foi feito em vários países. O Brasil não é o único, Portugal não é o único a fazer esse experimento. Por isso que Dom Pedro I não é um jacobino, e eu não estou defendendo isso. Mas ele, claro que acredita no liberalismo em algum nível, e é claro que esse liberalismo influenciou a história. E mais ainda, é óbvio que todo esse rumo que foi tomado foi um rumo numa direção do liberalismo. Esse rumo da direção do liberalismo é um rumo numa direção Whig, numa direção daquilo que com certeza é aquilo que aconteceu na Inglaterra, uma direção na qual progressivamente a unidade monárquica e a união da igreja com a monarquia, a questão religiosa é só um indicativo de várias outras coisas que aconteciam. O pombalismo é o pai disso, certo? Pai, tipo, até se for avôs, mas ele certamente ele é o pai. Mas essa dissolução da unidade religiosa, essa perda do espírito religioso, que sempre teve tensões no Brasil, não acho que eram perfeitas. Essa perda da autoridade monárquica, ela está muito alinhada com coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. E ela, na melhor das intenções das pessoas envolvidas, levou um caminho, inevitavelmente, quase todos. Eu não estou dizendo que eu tenho uma alternativa perfeita, tá? Eu estou dizendo que o Brasil não lutou tanto contra isso, certo? Assim como eu suporia que os carlistas certamente lutaram muito contra isso. Os miguelistas certamente lutaram muito contra isso. E o Brasil não lutou tanto contra isso. E inclusive, boa parte das elites não lutou contra. Contra isso, eu quero me referir o que na época as pessoas sabem, na época as pessoas entendem, e com todas as complexidades que tem, não é hostil. Entre George Washington e pessoas de períodos diferentes, mas falando, entre George Washington e... pegando Thomas Jefferson, outro concreto, e Bonifácio, quem é John Locke, quais são as ideias de John Locke, não é desconhecido para ambos. Não é um tema fora. E o partido que o John Locke, do qual ele foi mentor, ele tem uma relevância histórica brutal, né? O partido Whig britânico, ele pautou a história da Inglaterra mundial e, inclusive, pautou a história global, né? Porque a partir do momento que você tem um partido que pauta a história britânica, ele leva suas ideias para vários lugares. Essas ideias foram mudando com o tempo. Uma das ideias é que a oposição foi de Tory para conservador, que já é... Por que foi Tory para conservador? Não, porque agora a gente não pode ser tão... Nós não somos os jacobitas, nós somos os Tories. Mas agora nós somos os Tories, agora nós somos os conservadores. Esse processo no qual você vai se afastando da monarquia, do catolicismo, e vai indo em direção a uma ordem cujo final da história é mais republicano, sem dúvida. Esse espectro, eu entendo como, eu estou usando essa terminologia, mas eu poderia usar outra, certo? Existe um espectro com várias variações, mas entre a monarquia com uma forte aderência da religião, do papel presente da igreja, e uma república secularizada, visivelmente existe um eixo político nisso. Eu estou chamando, podemos usar outros termos, mas eu estou chamando o eixo que migra para uma monarquia liberal e, por sua vez, para uma república secular, do eixo em direção à esquerda. Eu diria que esse eixo continua, e continua, como outros autores já colocaram, e vai de república liberal para socialista. Mas essa é uma outra discussão, certo? Porque daí poderia se debater se um leva o outro. Mas hoje continuaria. Mas, de qualquer maneira, o meu ponto central é que exige esse eixo. E que a independência ela é parte de um processo que não é restrito ao Brasil, que não é restrito a algo que aconteceu aqui. Ele está acontecendo no mundo inteiro, que é um eixo de transição desse eixo da autoridade monárquica integral. E por ela... mais católica para um eixo mais oligárquico liberal. Esse é o ponto central. E aí eu acho, Thomas, para resumir o seguinte, porque a gente pode encaminhar para o encerramento, eu acho que é pertinente. Mas só para resumir a minha visão. Sobre as divergências históricas, muito pouca contenda, tá? Eu não estou questionando muitas coisas, eu acho que está bem tranquilo, assim, tudo. Sobre essa questão de fatos e opiniões, eu acho... Dado que são metodologias diferentes de análise, eu acho ela mais ou menos irrelevante, certo? Se ela for no sentido de, não, mas é que eu estou olhando fatos e suas opiniões, logo é pejorativo as suas opiniões. Isso é heurística, isso aí não é... Eu não acho que é isso que você está querendo fazer, porque seria pura heurística. Seria simplesmente se duas pessoas usam metodologias diferentes, a outra falar, mas a metodologia dele é pura heurística. Não vou te acusar disso, não acho que é isso que você vai querer fazer. Dado que a gente não vai cair numa heurística, que é puramente, eu tenho fatos, você tem opiniões, porque eu sou científico e você não é,
ridículo, porque a gente está usando metodologias diferentes, acho que você não vai cair nisso. Dado que você não vai fazer isso, certo? Não é um ponto de contenda tanto, são metodologias diferentes, no final das contas é infinito esse problema. Então fica, eu acho que a conclusão minha de tudo isso, sabe, é que fora coisas que a gente consegue beneficiar o público falando, é um pouco vão o debate fora desse, para mim pelo menos, certo? Na minha visão, fora desse eixo central, que é a minha preocupação. A sua, eu entendo a sua preocupação no debate, claro, mas ela sem dúvida nenhuma, o grande problema para mim é essa porcaria desse liberalismo. Essa porcaria está nos ferrando. Culpa a terminologia, mas é isso. Se essa merda está nos ferrando. E se a gente ao passar pano para essa porcaria, nós estamos ferrando a nossa vida ainda hoje. Inclusive passando pano para as versões históricas dele antigas. Inclusive passando pano para o John Locke. Esse é meu ponto. Meu ponto é que a gente vai se ferrar se nós vamos destruir nós mesmos. E quando eu falo passando pano, não estou te acusando de passar pano para ele, certo? Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo, na medida em que nós dermos anuência filosófica às ideias liberais, nas suas várias vertentes, como foi dado no passado, certo? Se nós não estamos destruindo a nossa cultura. E, no caso, eu acho sim. Eu acho que Portugal é Brasil e Brasil é Portugal. E eles são diferentes. Mas eles também são a mesma coisa. E eu acho que tem vários presidentes históricos para isso. De países que são coisas diferentes e são a mesma coisa. Eles estão unidos. Vários. Assim, a história está cheia. Obviamente, a Áustria, a visão habsburga, poxa, mudou muito do que é o Brasil, que de onde veio a Leopoldina, era sempre essa visão de reinos independentes que eram unidos. E eu acho triste que o Brasil perdeu um sonho de uma unidade cultural, um belo sonho, que era a preservação de uma tradição europeia num país de proporções continentais, que tenha diversidade, que tenha miscigenação, que tenha uma riqueza gigantesca. Ou seja, o Brasil teria a tradição europeia alinhada com uma monarquia forte, como raramente teria, porque ela teria recursos e forças da grande figura que é o Brasil, com uma participação na Europa. Seria um experimento inédito, seria um experimento incrível. Não foi feito. Ou ele era impossível, ou ele não foi tentado suficientemente. Independente de qual dos dois, certo? Acho que você não vai discordar que o liberalismo faz parte do processo que levou a isso, que levou a não acontecer. Mesmo que você ache inevitável, o fato é que o contexto liberal, que a gente volte para Napoleão, certo? A gente volte para onde for, favorece essa dissolução. Então, esse é o meu ponto central. Eu agradeço a conversa, eu realmente agradeço que nós conseguimos manter a civilidade. Obviamente, lamento pelo modo como ela iniciou. Posso só um detalhe? Acho que antes dessas considerações finais, claro, tem mais alguns dados só que eu anexaria às nossas divergências. Por exemplo, você aponta que no campo ideal, um homem como Dom Pedro I não lutou o suficiente para manter o Brasil unido a Portugal, e com isso nós perdemos um vínculo que só nos engrandeceria. Mas eu discordo disso, porque eu vejo que Dom Pedro I, que inclusive foi bastante titubeante antes do dia do fico, Dom Pedro I, que enviou, eu volto a dizer, esses homens brasileiros, do tal partido brasileiro, a Portugal. Esses homens que tentaram, vide Bonifácio com seus projetos para o Brasil, manter esse vínculo em algum nível com Portugal. Eu acho que essa tentativa, ela ocorreu. E na circunstância do tempo, quando você lida com o fato, no calor da hora, no momento intempestivo das circunstâncias, você tem que tomar decisões. E naquele momento, analisando o fato histórico, o tempo, a sua realidade, eu vejo que, por quase 2 anos, Dom Pedro I, que renunciou também ao trono português, renunciou à colônia portuguesa, chamada Brasil, que transformou-se aqui no proclamador da nossa independência, ele lutou para manter esse vínculo. A correspondência que eu mostrei ali, que ele trocou com Dom João VI, depois do 7 de setembro, ele ainda se apresenta como príncipe. Ele não está se apresentando como imperador do Brasil. Essa tentativa ela ocorreu. E, por culpa
das elites portuguesas, ficou inviável manter esse vínculo, assim como por todo o efeito que a sociedade europeia, ocidental, chamemos assim, vivenciava naquele início de século XIX. Eu concordo que havia uma atmosfera, até fiz referência a isso, a Benjamin Constant, Rousseau e outros, de uma leitura de intelectuais franceses, de um liberalismo à francesa no Brasil. Quanto a isso, eu nem discordei. O ponto é, eu discordo que Dom Pedro I não tenha tentado, ele tentou. Depois do 7 de setembro, ainda se apresentou como príncipe. O momento histórico, enquanto historiador, ele precisa de fundamentação documental, análise de acordo com o tempo, com a fundamentação que ele, enquanto tempo, exige, etc. Então, existem outras ramificações da nossa divergência, mas que tocam, sim, em leituras históricas, em momentos nesse sentido. Então, só quis anexar esse dado, porque você fez um levantamento sim, daquilo que, digamos assim, em tópicos, são os nossos pontos de divergência. E aí eu anexei mais alguns. Sim, só para concordar com você, sim, eu concordo que a gente está divergente em relação a isso, essa é uma divergência real. A minha posição, de fato, é que Pedro I e João VI, certo? Ambos não combateram suficientemente as elites portuguesas. No caso, eu ainda adicionaria que, em parte, isso na minha visão das coisas, né, por convicção de Pedro I, mas só para concordar que sim, nós divergimos sobre isso. Então, esse é o sentido. O que acontece, e aí entra numa outra seara, que foi o que eu mencionei no começo, e eu acho até pelo, digamos assim, pelo calor emocional do contexto, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer no início. As divergências que eu apresentei acerca, por exemplo, do seu trabalho, etc., das suas manifestações, eu nunca fugi do nosso debate, e aí eu digo aqui para que todos saibam, você definir, inclusive, como polímata, o senhor de todas as armas, é a minha impressão. Eu fico feliz, eu acho também que eu vejo elas como desonrosas. Obviamente fui ofendido